Estou aqui à minha frente, de frente com o poeta Pedão, né? Não é de frente, não está de frente com o Gabi, não. É o meu amigo Marcelino Brito. O Marcelino, ele é escritor, ele é contador de história, né? Ele é poeta. O Marcelino é um cara amante da literatura e a gente vai falar um pouco aqui das dificuldades que a cultura, nossa cultura alagoana, principalmente na parte literária, a gente encontra para desenvolver esse trabalho, para publicar um livro, né, para que a gente possa publicitar. Marcelino, bom dia e muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, meu amigo Pedão. Queria aqui mandar um abraço aos seus ouvintes que estão a nos ouvir nesse momento. Para mim é motivo assim de satisfação em estar aqui com você, Pedro, e esse convite, que nós sabemos que quando se fala em cultura, né, apesar de estarmos em um estado onde a cultura ela é grandiosa, né, com seus ilustres, com seus baluartes, seus literatos, mas a gente ainda nota a falta de respeito não só com os literatos, mas com uma cultura que precisava ser mais fomentada, né, com leis mais abrangentes. E isso, infelizmente, a gente ainda vem numa luta grande. Mas nós estamos aí fazendo a nossa parte, né? Não é fácil hoje você fazer cultura, mas também não é fácil você lançar livro, escrever livro. É mais difícil ainda. Marcelino é de onde veio, de onde apareceu o Marcelino Brito? Pedrão, eu sou um sertanejo, eu tenho o maior orgulho em dizer que eu sou do sertão de Pernambuco, ou seja, do Portal Pernambucano. Eu nasci num povoadozinho, no distrito de Arco Verde, né, chamado Ipujuca. E esse povoadozinho ele foi formado pelos meus avós, né, meu pai, depois ficou em fazenda lá e depois nós descemos para Arco Verde. E em 77 eu tive que migrar, eu tive que sair de Arco Verde para cá. Mas antes isso, na seca, indo um pouco mais atrás, na seca de 69, já no sertão pesado, meu pai teve que vender a fazenda e migrou para Brasília, onde estava ali em 68, 69, começando ainda a se desenvolver, e nós fomos. Ele, minha mãe e os dois filhos mais novos. Eu sou o mais novo e tenho ainda minha irmã. E passamos lá 2 anos. Em seguida, nós voltamos para Arco Verde e meu pai era um pouco inquieto. Ele estava com alguns parentes já para o lado do Amazonas, quando estavam fazendo a Transamazônica, e ele foi para Manaus. E em 73 ele mandou buscar a gente. Aí foi todos os 5 filhos, né, Lide Brito e Glória Brito, né? E nós fomos para lá. Quando foi em 75, meu pai teve um câncer. E eu notava uma coisa no meu pai. Meu pai, como bom sertanejo que era, ele tinha o seu hino, né? Eu passava lá em Manaus, ele estava certas vezes sentado numa cadeirinha, com a mão na cabeça, e cantando o serrote agudo, o assum preto. Aquilo ali a gente sabia que era saudade do sertão. E meu pai, quando morreu, Pedro, quando adoeceu, ele sabia que se tivesse no Amazonas ia ficar muito difícil a gente conseguir trazer ele para ser enterrado na terrinha dele, lá na Ipujuca, lá onde era a fazenda, onde eu nasci. Pois bem, quando foi no dia 12 de abril de 1975, meu pai viajou para o Recife, ia viajar para o Recife com minha mãe para fazer uma cirurgia de um câncer no pulmão, que naquela época não era muito fácil, hoje já não é, mas naquela época era pior. Exatamente. E no dia 11 de abril, eu nunca esqueci uma frase que ele me disse, Pedro. Eu passei no quarto dele, ele estava deitado, ele tinha uma mania como bom sertanejo de dizer, venha cá, cabra. E eu fui, deitei ao lado dele, e um menino de 11 anos, quando ele disse, eu estou viajando amanhã para fazer essa cirurgia, se eu não voltar, você é o homem da casa. E aquilo fez com que esse menino de 11 anos trouxesse toda a responsabilidade do que eu sou hoje. Por quê? Eu digo isso. Ele, quando foi no dia 29 de abril, 17 dias, 18 dias depois, meu pai faleceu. Foi rapidamente.
E minha mãe só pôde buscar a gente, mandar buscar a gente pelo grandioso Freitas Neto, que era o meu primo. Ele que foi nos buscar em Manaus e voltamos para Arco Verde em maio. Depois que se organizou tudo, porque tinha colégio, tinha minha irmã mais velha já trabalhava, meu irmão também, enfim. E ali começou todo. Quando foi com 1 ano e meio, 2 anos depois, nós soubemos que minha mãe estava com um câncer no fígado, aos 44 anos de idade. E minha irmã mais velha já morava aqui, porque pediu transferência do Banorte, que ela trabalhava em Manaus, e veio para cá, para o Recife, com o meu cunhado, que ele também veio para cá. E eu tive que sair de Arco Verde em 1977 para cá. Eu vim chorando, e digo a você hoje com toda sinceridade, se eu tivesse de sair de Maceió, né, dessa região nossa, eu com certeza eu sairia chorando, né, porque eu costumo dizer que hoje eu sou um alabucano, né, nasci em Pernambuco, mas tenho esse amor por Alagoas, por essa terra tão maravilhosa que nos acolheu tão bem, principalmente Maceió, e por que não esticar um pouco mais em Bebedouro, na Praça Lucena Maranhão, né, na Casa 86, onde ali eu vivi por 47 anos, até esse momento que a Braskem chega, não bate na nossa porta e diz, você tem que sair. E eu tive que sair e aqui estou. Né? Então, assim, eu tive que sair também do Bebedouro, devido a todo esse problema. Hoje moro aqui nos conjuntos, que ali é Satuba, né, aqueles recantos, né, e estou começando uma nova vida, Pedro. Começando tudo de novo. Né? Hoje eu tenho uma escola de educação infantil dentro dos conjuntos, a ponto e vírgula. Né? A minha vida toda foi profissional, foi na parte administrativa. Durante 40 anos da minha vida, sem parar, eu administrei empresas, dos quais 30 foi uma grande rede de farmácias aqui no estado de Alagoas. E depois eu queria sair do varejo, apesar de ter me preparado nos últimos 10 anos que eu estava nessa empresa, e para aumentar o meu leque de oportunidades. Né? E eu trabalhei, passei mais 2 anos em uma empresa de Caxias do Sul, que nós trouxemos para cá de imóveis corporativos quando eu saí dessa empresa. Depois passei mais 6 anos no município, isso tudo administrando, né? E finalizei até me aposentar também em uma empresa de cursos, né? A gerencial, que aí chegou o meu momento, eu disse, não, eu já trabalhava desde os 16 anos, e eu queria, por conta própria, tocar a minha vida. E assim eu fiz. Então, assim que eu me aposentei, eu passei ainda 2 anos pensando o que queria fazer. E eu costumo dizer, Pedrão, eu tenho um filho que parece ser meu pai. E ele fica, e aí pai, o que é que vai fazer? Aos 53 anos de idade, né, aposentado, aos 40 anos de idade, ele sabia que eu tinha trabalhado a vida toda para sustentar meus 3 filhos com minha esposa. E não podia parar. E naquela época, ou você trabalhava ou você estudava. E ele sabia que eu sempre gostei da parte literária, eu sempre lia muito, eu sempre escrevia muito. Isso já pensando futuramente em fazer alguma coisa com esses meus escritos. Por quê? Quando eu pautei a minha vida literária, eu pautei em 3 pontos. Primeiro, a família. Segundo, a minha fé. E terceiro, o meu sertão. Quem ler Marcelino Brito vai estar lendo exatamente esses 3 pontos importantes na minha vida. E assim foi. E aos 40 anos de idade, eu descansando de um domingo de plantão, ele chega comigo e faz, pai, eu fiz, isso aqui é um presente para você. Quando eu olho, uma inscrição do vestibular. Ele disse, você já fez o que tinha que fazer por a gente, agora vai cuidar de você. Eu sei que você vai passar. E não deu outro. Isso foi mais uma obrigação e mais uma responsabilidade para mim. Que o que eu já sabia, eu procurei acoplar um pouco mais e fiz o vestibular e passei entre os 50. Então ali eu fiz o MBA em gestão de recursos humanos, mas eu tinha feito também o marketing de varejo. Aí fui me especializando. E nisso foi aparecendo as oportunidades, dado aquela nossa escrita, que nós, antes de 2004, eu já vinha fazendo, de botar em prática. Mas só que a gente sempre fica naquela, como é que eu posso escrever um livro? Né? Como é que eu faço? E muitas pessoas, infelizmente, que tinham essa mesma vontade, ou ainda hoje têm, de fazer isso, não sabem os caminhos.
Então, quando foi em 2004, eu recebi, lá na loja, na farmácia, uma pessoa que eu digo que ele foi o grande incentivador para sair as minhas histórias. Eu aplicando uma injeção nele naquela época, enquanto você vai aplicando injeção, as pessoas geralmente ou tiram o braço ou ficam com medo. Ele declamava uma poesia olhando para um folder que nós tínhamos lá muito bonito das praias de Alagoas. E ali, quando ele terminou, eu parei, eu disse, nem conhecia até então ele, o senhor é poeta? Ele disse, eu faço meus versinhos. E eu não sabia com quem eu me tratava. E depois eu perguntei o nome dele. Para minha surpresa e para minha alegria, foi o grande Noaldo Dantas. O Noaldo Dantas, aí eu tive coragem de dizer, perguntar a ele, doutor Noaldo, eu estou começando a escrever, o senhor teria condição de ver um texto meu? Ele disse, pois não, meu jovem. Aí quando foi na outra quinta, ele foi lá para aplicar a injeção, eu já estava na porta com o meu texto. Aí antes de irmos para a salinha, ele olhou, parou para mim, eu disse, eu acho que ele não gostou. Ele simplesmente disse, olhou para mim e disse, meu jovem, você tem futuro, continue. Quando foi, aí a partir dali eu comecei escrevendo. Quando foi em 2017, eu consegui publicar meu primeiro livro, depois de 11 anos, que foi o Reflexões de um Contador de Histórias. Aliás, perdão, foi o Coração e Alma Sertaneja, que é um livro que eu fiz questão, como eu falo em poesia, em família, eu fiz questão em narrar, nesse meu livro, a história de pessoas que ao meu lado sempre foram importantes. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus filhos, todas essas pessoas. E eu pautei em uma situação. Nós sabemos que família, por melhor que seja, nós sempre temos um atritozinho aqui, um atritozinho acolá. Mas eu fiz questão de narrar essas pessoas, as coisas boas que eu vivi com elas. E eu narro nesse meu primeiro livro, No Coração e Alma Sertaneja, contos, homenagens e recordações. Tanto é que uma amiga nossa, a Cláudia de Bulhões, ela adquiriu esse meu livro e ela me pediu uma entrevista, eu fui lá e ela disse, Marcelino, eu já vi muitas biografias, mas uma autobiografia que você está fazendo aqui é raridade. O que você falou, o que você fez, é para deixar aí para muito tempo. Eu disse, olha, eu fico muito feliz quando alguém lê os meus textos e se ver nele. Quem foi que não teve um avô, um pai, uma história bacana na sua vida? E eu acho que o mundo de hoje, nós estamos precisando de histórias boas, porque de ruim nós estamos vendo aí a cada momento. E é muito bacana quando você escreve, eu escrevo diariamente, pode dizer, mensagem e tal, que você ouve do outro lado o cara dizer, rapaz, eu estava precisando de ouvir isso, essa aí foi feito para mim, isso é muito legal. Esse primeiro livro que você escreveu é assim uma autobiografia familiar, na verdade, né? Você detalha toda a sua família, fora esse livro, na veia poética, você tem alguns livros lançados, alguns poemas soltos? Tem. Veja bem, eu quando comecei a escrever esse meu primeiro livro, eu achava que ali eu queria só deixar minhas memórias. Mas você, quando se impregna com a literatura, ela passa na sua vez e você não quer mais parar. E ali você cria para o corpo, você cria vontade, sabe? Por quê? Porque o sentimento ele é jogado ali. Eu queria ser só um contista, como eu gosto de me apresentar como um contador de histórias. Mas quando eu comecei escrevendo, eu vi que ali tinha poesia, tinha sentimento em muitas partes daquela ali. E eu comecei, a partir daí, de 2017, escrevendo meu segundo livro, que foi exatamente o Reflexões de um Contador de Histórias, e que eu vi e comecei a estudar qual seria o meu estilo na literatura. Eu não quis ser cordelista, porque ali a gente tem que tirar o chapéu para o cordelista. O cordelista, com aquelas rimas, com aquelas métricas, eles têm que ser bons. E como eu sempre fiz prosas, crônicas, essas coisas mais livres, eu busquei na literatura outra situação que existe, que é a poesia livre. É aquela poesia que você narra a sua história, mas não tem aquela obrigatoriedade de você simplesmente rimar ou metrificar. E assim foi o meu segundo livro,
que foi o Reflexões de um Contador de História, que é Poesias Livres, né? Poesias Livres. Isso já em 2020, começando ali a pandemia. E nesse momento da pandemia foi um dos momentos que eu mais produzi, né? Nós estávamos ali dentro de casa, eu tinha que fazer alguma coisa. A escola estava também parada, apesar da gente estar dando... Não ia ficar fazendo apenas raiva à mulher, né? Não, eu evito até fazer isso. Eu evito, mas tem certos momentos que você faz. E eu comecei escrevendo meu terceiro livro, que quando foi em 2021, eu lancei também, que foi o Expressar de Sentimentos. Esse já com algumas poesias, já com as homenagens que eu faço, sabe? E todos eles, perdão, esses dois últimos pela editora Performance, aqui de Arapiraca, onde nós temos a nossa presidente da União Brasileira de Escritores Regional Arapiraca, que é a Carla Emanuele. Ela é a responsável pela editora. E eu aqui aproveitando essa oportunidade justamente para dizer que aqueles que estão atrás de uma editora, né, de um acompanhamento mais próximo, você procura a editora Performance, aqui em Arapiraca, que através dela você também, quando for inserido na União Brasileira de Escritores, vai aparecer diversos eventos para que você participe. E assim está sendo comigo, né? Esses eventos, essas antologias, o conhecimento e o bom disso, conhecendo pessoas que bebem da mesma fonte, que é a literatura. Nós temos inclusive essa antologia na nossa confraria agora, né? Tem. Brito, vamos ouvir aí um desses poemas, podia ser escolhi um título aqui, Hospital da Esperança. Sim. Por favor, para os nossos ouvintes. Marcelino Brito, conosco. Eu queria aproveitar e dizer, tudo que eu faço, eu vivi. Tudo que eu escrevo, eu tenho uma irmã que ela faz as minhas correções, essas coisas todas, e ela tem momentos que ela diz, Marcelino, por que você não escreve sobre isso? Eu disse, olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever o que eu vivi. Por quê? Porque vai ficar mais original. E eu vou escrever o que eu sei. Não adianta eu querer inventar. E esse Hospital da Esperança, minha esposa, ela teve um problema no coração, que ela teve que mudar, não uma válvula, mas botar uma prótese. E nós tivemos que ir para o Recife para ela fazer, porque aqui em Maceió, à época, só faziam essa cirurgia aberta. E lá foi feito sobre hemodinâmica, né? E o hospital era exatamente Esperança. E eu fiquei ali, Pedrão, 20 dias, dos quais quase 15 dias Silvana na UTI. Porque ela, logo em seguida que ela teve o problema, fez a cirurgia, ela teve uma trombose e imediatamente teve que voltar para a UTI. Ali nós ficamos 20 dias com ela. E eu ficava ali no hospital praticamente os 3 horários. Minha irmã morava próxima, ali em Olinda, mas eu só ia para tomar um banho e voltava. E o hospital é de Esperança. E esse hospital foi tão humano no tratamento com ela, que eu quis fazer uma homenagem ao Hospital Esperança. Até porque o hospital, a gente sabe, é a esperança. E o que é que eu cito aqui? Hospital da Esperança. No hospital, o tempo não passa. Os dias são longos, os pacientes impacientes contam as horas para o regresso ao lar. Enfermeiras e auxiliares conduzem as ordens médicas. Comprimidos, cápsulas, seringas, injeções controlam pressão, dores e mal-estar, deixando corações pulsando, os pulmões renovados de ar puro e mentes lúcidas. Nas UTIs, famílias inteiras esperam respostas dos seus entes adoecidos. Alguns oram, outros louvam a Deus e muitos sofrem. Enquanto isso, médicos, enfermeiras e pacientes lutam em busca de vida. Elevadores sobem e descem constantemente, facilitando o acesso entre um andar e outro. Passos nos corredores são ouvidos sem descansos na noite. E pacientemente os serviços são conduzidos em ritmos intensos e humanizados. Centros cirúrgicos e cirurgiões em prontidão máxima para o sucesso dos procedimentos a serem realizados. Equipes disciplinadas e capacitadas trazem à vida nossos entes, deixando-nos aliviados
Exames em grandes escalas são realizados, raio-x, ressonâncias, tomografias, eletros e hemogramas ditam a solução para os problemas encontrados. Isso e muito mais segue a rotina de um hospital, salvando vidas e curando os malefícios que o corpo e a alma sofrida, as almas sofridas. Aos médicos, o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, pois eles também foram criados por Deus, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde aos doentes, pois sua arte te será necessária. Muito bem. Marcelino, cada poeta ele tem uma ou várias linhas de escrita, né, para escrever. Tanto o próprio cordelista, né, eu digo que eu sou um eterno aprendiz, né, mas respeito todos os perfis, mas eu acho que nós temos tantas coisas importantes para escrever, né, que eu não gosto, assim, respeito, mas não gosto daqueles perfis que alguns grandes cordelistas, grandes poetas usam, que é mais aquela coisa da pornografia, daquela piada pesada, né? Porque quando você fala, escreve aquilo que vive, você está escrevendo algo vivo, você está escrevendo algo vivo. Eu gosto também de seguir essa linha, mas eu gosto também muito da ficção, né? Eu gosto muito da questão do romantismo. Eu escrevo, só não escrevo nessa ala que puxa muito para aquela coisa pesada, que eu acho que não contribui absolutamente, literariamente falando, não contribui, pode ser até engraçado em um determinado momento, mas não contribui. Nós temos um estado rico, né, na literatura, nós só encontramos dificuldades. Está aí agora o Matheus Cavalcante, que é um monstro da nossa cultura. Tive o prazer de entrevistar o Matheus e também de ser entrevistado por ele no Contar Ruas, né? E o Matheus, nós temos um trabalho pronto, são 30 e poucos poetas, escritores, os notáveis de Alagoas de ontem e hoje. Estou participando. Eu participo também, eu estou falando lá sobre Maestro Fonfon, que é Otaviano Romeiro, e Zumba, que foi o pintor negro do Brasil. Mas nós estamos encontrando dificuldades para confeccionar esse trabalho. Eu acho que nós precisamos, Marcelino, aproveitando essa oportunidade de bater esse papo com você, nós reclamamos muito, mas nós não somos organizados. Nós não somos organizados. Nós precisamos nos organizar. É muito bom, por exemplo, fazer parte da confraria Nós Poetas agora. Foi uma honra, né? Através do Ciro e tal. Eu acho que de repente, no meio de muitas feras, mas a gente vai aprendendo. Só que nós precisamos nos organizar não só nessa questão do convívio literário, mas precisamos nos organizar para buscar respeito à literatura pelas nossas autoridades, né? Porque bancam tantas coisas inúteis que não traz absolutamente nada. Então a gente precisa lutar. O Matheus é um batalhador. Nós precisamos nos juntar para fazer com que entendam que cultura é investimento e não apenas despesa. Cultura é gasto no governo, nos nossos governos, na sua maioria. Eles veem cultura como um gasto, não veem cultura como investimento. Sim. E a cultura, ela gera futuro. E a literatura é uma coisa belíssima. Você está, assim, de parabéns por esse trabalho fantástico que você faz, né? Eu acho que nós vamos ter mais oportunidades, outras, de nos encontrarmos, não apenas no rádio, mas também a nível desses encontros que nós estamos tendo. Precisamos intensificar isso mais, né? Precisamos buscar mais pessoas, que nós vamos ter uma passagem e a gente precisa de alguém que fique dando continuidade a tudo isso, né? Esse trabalho seu é muito bom, um trabalho muito fantástico. Inclusive agradeço aí esse presente nesse livro. Por culpa da produtora
ficou o livro lá. Tem que jogar com alguém. Mas nós temos... Eu digo que eu sou um tipo do cara desorganizado nesse sentido. Eu assumo isso. Eu hoje, exagerando um pouquinho, eu não sei, mas eu passo de 800, querendo chegar perto de 1000 trabalhos escritos, que muitos deles eu não sei onde anda. Eu tenho algumas caixas lá com impresso, mas esse impresso é simples só para guardar, não impresso oficial, né? E a nível de e-mail, a nível de celular, eu tenho muita coisa, porque todo dia eu escrevo alguma coisa, essas mensagens que eu mando e tal, são coisas que nascem, eu digo sempre para minha esposa, eu acho que eu tenho um parafuso a menos. Porque de repente você está assim, vem uma coisa do nada, e isso acontece, acontece normalmente. Pedrão, dizem que escritor e poeta, geralmente ele tem um pouquinho de doido, né? Eu acredito. Eu ando com uma canetinha ou com um caderninho. E para você ter uma noção, Pedrão, eu deixo próximo porque de repente vai surgir um refrão de alguma coisa e eu não, por mais que eu escreva, eu ainda não sou daquele de guardar muita coisa na mente. Tá? E uma certa vez, eu dormindo, acordei na madrugada e isso eu escrevi o meu menor poema, que foi Bilhete. Né? E ali, quando eu acordei daquele momento, ali estava pronto, de um refrão só, meu menor poema, que é Bilhete. E ali eu peguei o caderninho e escrevi isso aí. Eu disse, quando amanhecer eu vou escrever. E ali eu fiz isso. E eu ando justamente assim, observando as coisas. Quando eu vou observando, eu vou anotando tópicos. Né? E esses tópicos vai surgir lá na frente de alguma coisa, uma história minha. Né? Eu tenho que botar aquela palavrinha mágica nas minhas histórias. E todas elas são desse jeito, porque eu acho que fica mais fácil. Entendeu? Por isso que eu não quero assim... Por isso que eu não chego a dizer, não, eu sou um cordelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu sou... Nós somos eternos aprendizes. Eu sou um aprendiz, sabe, que gosto de fazer a literatura acontecer. E digo a você, Pedrão, assim, eu até peço desculpa mais uma vez ao meu amigo Matheus, que ele fica agoniado, porque eu não vou a esses encontros e preciso ir. Somos dois. Preciso ir. Já disse a ele várias vezes, porque o que é que acontece? Geralmente esses encontros que o Matheus vem tendo é no horário da tarde. Horário da tarde, Pedrão, eu não posso sair para nada. Foi um romance para mim dar a entrevista na Tribuna, na Difusora semana passada, porque eu tenho uma escola e eu fico desde a hora que chego, eu faço questão de estar na porta recebendo as crianças com as pessoas e no final eu entrego essas crianças do mesmo jeito. E assim, como a nossa equipe também é pequena, eu tenho que estar lá. Né? É uma mão de obra que eu tive que buscar para me alimentar disso. Mas dizer a você que eu estou muito feliz de estar aqui com você e dizer que eu estou entrando de uma maneira, Pedrão, e estou saindo outra. Melhor ainda, com o depoimento de Dona Lourdes. Ali foi uma história de vida que muitos novos não têm coragem de trilhar, né? E algumas coisas que ela estava fazendo, eu consegui fazer lá atrás na minha vida, que foi aquela dedicação do trabalho, de você ter como pauta e olhar na sua frente a família, né? E você tocar a vida. Porque aos 12 anos eu perdi meu pai, aos 13 perdi minha mãe, eu queria uma família para mim. Então, se eu escolhi essa família, foi aí que aos 16 anos de idade eu já estava casado. E Silvana, minha esposa, vem me aguentando nesses 43 anos até hoje, com 3 filhos e 5 netos. Por isso que Dona Silvana teve que reforçar o coração, porque para aguentar é brincadeira, Dona Silvana, mas Brito, eu sou muito emotivo, né? Diz que todo poeta ele é romântico, né? E nós já temos a cara de romântico. E sensível. Eu me orgulho muito, mas muito, de ouvir você falar essa referência sobre a Dona Lourdes, porque esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, sem querer aparecer, é um trabalho único, é um trabalho que assim, a gente criou do dia para a noite um programa diferenciado, de um perfil eclético. Sim. Aqui tem música, tem poesia, tem entrevista, tem isso, tem aquilo. Aqui não tem religião, não tem... Aqui tem de tudo. Aqui, se vier aqui o matriz africana fala, se vier o pastor fala, se vier o padre fala. Então é um programa que deu certo, que tem uma boa audiência nas redes sociais, no prefixo a nível local.
E eu fico muito feliz em ouvir de pessoas com o conhecimento que você tem. Eu consegui trazer Dona Lourdes para cá com 78 anos, e outras pessoas que ele tem trazido. É muito, muito bom. Eu quero lhe agradecer essa oportunidade de ter batido esse papo, né? Te desejar sucesso. Obrigado. E dizer que nós vamos, a partir de agora, estar conectados, né? Caminhar juntos, fazendo parte da nossa confraria e desse vício, né? Que nós temos, que é o vício da literatura, que é um vício que faz muito bem. Abraçar a sua esposa que está me acompanhando, porque eu também não ando solto não, viu? Eu ando sempre acompanhado, porque a gente nessa idade às vezes pode se perder. Mas eu acho que é importante, sabe isso? Importante. Porque assim, a escolha, eu digo sempre isso, a escolha foi minha em tê-la. Então, para onde eu vou, ela vai, para onde ela vai, eu vou. Porque aí você fica com mais facilidade de entrar nos locais e participar da vida em família. Então, assim, eu quero dizer a você, Pedrão, que eu lhe acompanho desde o programa do Humberto Maia. Ah, que legal. Né? Às sextas-feiras, você declamando poesia. E é um estímulo também para a gente. Né? É um estímulo para a gente. E dizer que nós estamos a seu dispor, sabe? Peço perdão pelos meus aperreios de estar para chegar à rádio, que há muito tempo eu não tinha vindo aqui, mas assim, houve uma mudança, porque apesar da gente nós termos aqui uma propriedade próxima, eu não venho muito para esse lado da cidade, né, e depois que vi que mudou muito das vezes que eu vim aqui na coisa. Mas pelo menos você veio conhecer o novo perfil. Exatamente. Muito Meu obrigado. amigo, nas 10 horas e 40 minutos, conversei com o nosso amigo Marcelino Brito, poeta, cordelista, que ele disse que não é, mas é contador de história, e foi um grande prazer. Vamos tomar uma água enquanto o Fagner canta pra gente. Muito bem.